Meu nome é Viviane, sou psicóloga. Hoje a gente vai falar um pouco sobre prevenção ao suicídio. O ano passado eu estive aqui também. A gente falou mais sobre a importância de você pedir ajuda, de você falar o que você está sentindo, né, das pessoas entenderem quais são os sintomas, como é que podia ajudar. Só que dessa vez a gente vem com uma proposta diferente, né? Porque o que acontece? Desde 2019, a gente vem falando sobre prevenção ao suicídio e vem nessa pegada de, olha, você precisa pedir ajuda, você precisa falar, olha, você precisa contar para alguém aquilo que você está sentindo. Só que o que a gente percebeu? Existiu muita demanda, né? Muitas coisas saíram debaixo do tapete, só que não tem profissionais suficientes e nenhum lugar para te atender caso você esteja numa crise de ansiedade, por exemplo. E aí, o que acontece? Hoje a gente vai entender que, no meio de uma crise, você pode ser o ponto de paz dessa pessoa. Que no momento em que aquela pessoa precisar de ajuda, você pode ser aquela pessoa que vai apoiar, que vai dar o ombro, que vai procurar ajuda junto com ela. Porque o que a gente entende hoje é que, se alguém tem problema, eu preciso levar num profissional. Mas, às vezes, esse profissional não está disponível. De repente, a gente não tem acesso financeiro para isso, muita gente não consegue tempo hábil, né, para estar com essa pessoa, dando o auxílio que ela precisa. Então, hoje, com um passo simples, a gente vai perceber que a gente pode acolher essa pessoa e que a gente pode ajudá-la também. Para fazer uma noite mais dinâmica, eu queria a participação de duas pessoas, né, 2 voluntários, para eu não ter que chamar nome, que pudesse vir aqui para a gente compartilhar alguns desses pontos que a gente vai falar. Não é nada específico, eu não vou perguntar, não vai ser perguntas e respostas, mas é o que você pensa acerca daquilo que a gente vai falar. Então, se alguém quiser nos ajudar nessa noite, fica à vontade, tem uma cadeirinha aqui para você. Suelen, claro, pode vir, Suelen. Ai, ai, ai. Ela lá atrás está querendo vir, estou sentindo. Pode sentar ali. Só para interagir com a gente, dar o seu ponto de vista. Pode vir. O negócio é ter braço. Aqui tem braço para tudo. Aqui, ó. Pode deixar teu filho lá. É seu filho? Ai, que bola fora que eu ia dar. Meu Deus. Qual é o seu nome? A Dai. E a Suelen vão ajudar a gente hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar ou perguntar alguma coisa acerca de algo que surgiu agora na ideia de vocês podem perguntar. A gente ia seguir uma sequência mais sobre como é que eu posso ajudar o outro, mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do tema, vocês também podem perguntar. A gente sai um pouquinho e depois volta de novo. Ok? Eu falei para vocês que eu já trabalho com isso desde 2019. E um dos lugares onde a gente mais tem essas ações é dentro das escolas. Eu faço esse trabalho preventivo com os adolescentes desde 2019. E aí, nessa pegada também de pedir para que eles peçam ajuda, de que eles conversem com alguém da escola ou com a gente, né, sendo referência lá no lugar onde a gente está, a gente percebeu que a demanda foi muito grande. Aí, o que a gente fez? Nós entramos numa parceria com o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e eles nos ensinaram um minicurso para que a gente possa multiplicar isso dentro das escolas. O minicurso Saber Ouvir, eu ia trazer, mas não rolou. Mas o minicurso Saber Ouvir ele vem com essa pegada de que, com um passo simples, a gente pode acolher o outro. O CVV, alguém não conhece o CVV? Nunca ouviu falar do CVV? O CVV é Centro de Valorização à Vida, eles trabalham com prevenção ao suicídio. Hoje, eles já têm um telefone que é gratuito, então, está numa crise de ansiedade, está com pensamento suicida, pode ligar para lá e tem uma pessoa que está capacitada para te acolher naquele momento. E aí ela vai junto com você, passando por aquele momento, te dando clareza. Ela não tem respostas para você, então não adianta você ligar para lá achando, olha, o que eu devo fazer? Ela não vai falar, mas é aquele momento de escuta, aquele momento que você precisava para não tomar uma atitude que não vai ter mais volta. O CVV está ali para isso. Hoje, o número do CVV 188 ele é gratuito. Ele não era gratuito, ele era um número particular. Mas, em 2015, aconteceu o incêndio na Boate Kiss. E aí, diante daquela problemática toda, o CVV se apresentou, né, no local para oferecer ajuda, e eles viram o tamanho da demanda e que eles não iam conseguir, com braços de voluntários, estar ali fazendo aquele projeto, estar ali fazendo aquele trabalho, estar ali dando suporte para aquele
quantidade de pessoas, tanto os que passaram diretamente pela tragédia, né, quanto os familiares que também estavam ali precisando de respaldo, precisando de ajuda. E aí eles liberaram, então, o 188 para que ele fosse um telefone disponível e gratuito, para que não tivesse mais tempo. Olha, não pode ser atendido naquele momento, mas você pode ligar quando você chegar na sua casa. Olha, eu estou numa crise de ansiedade agora, 3 horas da manhã, não tenho quem procurar. Você pode ligar para lá, que você vai ter esse auxílio. E aí a gente foi no CVV, o polo dele de São Vicente, onde nós recebemos essa capacitação e a gente transmite isso nas escolas. Antes, eu queria perguntar aqui para as nossas convidadas especiais dessa noite, vocês já lidaram com algum tipo de pensamento ou de sentimento que vocês não souberam? Eu quero saber se em algum momento você teve que lidar com algum sentimento ou com alguma emoção que você não sabia como lidar naquele momento. Sim, por muitas vezes, não só uma. Ontem mesmo eu dei um breve testemunho aqui de uma crise forte que eu tive de ansiedade, assim como eu já tive também outras vezes na rua mesmo, que de eu estar dirigindo, eu ter que parar o carro, descer do carro, sentar no chão e só chorar, e não conseguir me controlar. Naquele momento eu fiquei sem saber o que fazer. Quanto tempo você já tem crise? Piorou, na verdade, alguns anos eu tinha, mas eu sempre consegui me controlar, sempre consegui ter um pouquinho mais. Mas do final do ano passado para cá, venho tendo crises mais fortes. Eu pergunto porque uma das coisas que a gente mais procura, principalmente quando entra na internet, é uma resposta clara para aquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente não vai ter essa resposta clara. E aí a gente consegue, nos conhecendo, criar mecanismos de defesa para que eu passe por aquela crise e para que eu também consiga perceber quando ela está chegando. Então, ao determinado tempo, né, eu acredito que hoje você já consiga perceber gatilhos, né, que vão fazer com que você caia na crise, ou então vai fazer com que você, naquele momento, se desestabilize emocionalmente. Hoje, o nosso cenário ele é um cenário muito desequilibrado. Por quê? A psicologia diz que as vivências que a gente tem que ter, elas são equilibradas no sentido de a gente tem que falar, fazer e pensar. O esperado é que a gente pense, que a gente fale sobre e que a gente tenha ações também diante daquela situação. Só que hoje o cenário do mundo é diferente. Existe muita gente pensando acerca, e aí na nossa temática, que é o suicídio, né, que é a prevenção ao suicídio. Então, existe muita gente pensando sobre isso. Existe mais ou menos metade dessas pessoas tendo algum tipo de fala a respeito e pouquíssimas pessoas tendo ações diante disso. E por quê? Porque existem muito mais pessoas não sentindo isso. A gente, muitas vezes, não sabe lidar com algum tipo de situação que acontece na nossa vida porque a gente nunca enfrentou isso de frente. Como é que eu vou dizer isso? Às vezes, a gente tem, sei lá, um pensamento suicida e a gente prefere não falar isso para ninguém, porque a gente nunca lidou com isso e a gente está acostumado a ser recriminado pelo outro. Se, de repente, eu falar para ele que eu estou sentindo de verdade, ele vai me criticar, ele vai me julgar, ele não vai me ajudar, ou então ele vai expor isso para outras pessoas que eu não quero. Então, eu prefiro não falar. E aí, esse é o mal, porque a gente coloca para debaixo do tapete e essa situação ela vai explodir no momento em que não tem necessidade. É no momento de perda, é no momento de separação, é um momento de turbulência emocional, é no momento em que você perdeu o seu emprego. Vão vir coisas à tona que não seriam necessárias se você soubesse lidar com aquilo. Hoje, a gente não ensina as crianças a ter uma educação emocional. Então, hoje eu tenho o meu filho, mas eu acredito que em alguns momentos, a gente estava até conversando sobre isso, a pressão em torno das mães ela é tão grande que as mães acabam desistindo de algumas situações. Né? A gente deu o exemplo aqui, claro, da minha sobrinha, que hoje ela já está no momento dela de birra, de chamar atenção, de se jogar no chão, e aí a minha irmã fica, né, ali tentando conversar com ela, tentando trazer o equilíbrio emocional para ela de novo. Só que a gente fala o quanto as pessoas que estão em volta olham com olhar crítico. Você não vai bater, você não vai gritar, pega pelo braço, é mãe. E aí, muitas vezes, a gente cede a esses momentos e fala, não, realmente agora não dá de sair daqui, as pessoas não querem ouvir barulho, não querem ouvir grito. E você barra aquele momento de ensino de sentimentos para os seus filhos. O
que vai acontecer? Quando chegar na adolescência, eles não vão saber lidar com aquilo. E muitas vezes um não que ele não ouviu e que ele não sabe por quê, pode ser que ele inflame na adolescência e ele possa, de repente, ter uma crise ou então perder o equilíbrio emocional diante de qualquer situação em que ele tenha uma negativa. Hoje em dia, quando a gente vai ofertar ajuda para alguém, um dos pontos mais importantes é que a gente isole, né, quem é aquela pessoa que está pedindo ajuda. Como assim, Vivi? Vamos supor que a Suelen precisa de ajuda e eu conheço a Suelen. Então eu sei qual é o histórico dela. Eu sei que a Suelen, ela é irritada ao extremo que ela... que seja, talvez, não sei. Fica aí o ponto de interrogação. Vamos supor que eu conheço a Suelen e eu sei que ela é irritadíssima ao extremo, que ela não tem paciência. Então ela vem pra mim e fala assim, você não acredita, estou precisando conversar. Os meus filhos, e aí eu sabendo como é que é o histórico dela emocional, eu já vou falar, Suelen de novo, já brigou com os meninos de novo. Aqui no bar, se ela fosse comentar sobre outra situação, naquele momento ela não vai conversar mais, porque eu cortei a linha que a gente tinha de diálogo. Então muitas vezes a gente faz isso inconsciente, né? A pessoa veio conversar com a gente e falar, vai falar desse cara de novo, vai falar desse trabalho de novo, e a gente limita aquela pessoa naquele momento. O que nós precisamos entender é que, além dos problemas, além da situação atual daquela pessoa, do que eu gosto, do quais são os meus limites, ela é uma pessoa, ela é um ser humano e ela precisa de ajuda. Então, se naquele momento ela teve a mim como um ponto de paz para procurar essa ajuda e eu não consegui acolhê-la naquele momento, com certeza eu posso ter sido a última oportunidade de pedido de ajuda dessa pessoa. E aí é onde vem a surpresa, né? Eu não sei se vocês acompanharam, ontem saiu a notícia de que uma jogadora de vôlei muito famosa, nos anos 90, 2000, ela se suicidou. E aí a galera tava tipo, mas ela tava sorrindo, mas ela fez um documentário, não, mas ela tava numa entrevista no jornal de manhã, que surpresa! E às vezes não foi surpresa. Ela deu sinais, ela gritou, ela pediu ajuda, só que naquele momento as pessoas não conseguiram perceber isso. E aí quando acontece esse pedido de ajuda, as pessoas não percebem. É quando eu coloco diante daquela pessoa as minhas limitações. Veio aquela pessoa me pedir ajuda. Mas ela não é da mesma religião que eu. Aquela pessoa me pediu ajuda. Mas ela não é do mesmo sexo que eu. Aquela pessoa me pediu ajuda. Mas ela já é crente. A pessoa me pediu ajuda. Mas ela já tem uma família estruturada. Então, assim, a gente começa a colocar diante daquela pessoa algumas barreiras que fazem com que eu não dê aquele auxílio para ela naquele momento. E vai fazer com que ela não peça mais ajuda para ninguém. Então, um dos passos que a gente dá, uma das dicas que a gente dá sempre ignora o problema, sempre ignora o indivíduo, e aí o indivíduo é a questão social dele, se ele tem dinheiro, se ele não tem, se de repente ele tem um status melhor do que o meu, se de repente ele tem uma rede de amigos e de apoio maior do que a minha. Ignora isso e só entenda que naquele momento ele viu você como uma referência e que você precisa dar essa resposta para ele. Dentro dessa questão de ajuda, né, a gente tem alguns passos que são simples, mas que fazem muita diferença, né? O primeiro passo para que a gente possa ajudar o outro, né, para que a gente possa dar esse apoio e esse respaldo para quem está precisando de ajuda, é o autoconhecimento. Alguém sabe definir o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento? Se conhecer principalmente, né? Saber os seus limites, até onde você pode e onde você não pode. Exatamente. É exatamente isso. O autoconhecimento é o ponto mais importante. Porque é onde você se conhece, você vai falar, eu posso ir até aqui. Às vezes a gente acorda de manhã, e aí eu falo isso, eu brinco nas escolas, porque eu falo, olha, eu vou contar 3 verdades para vocês. Aliás, eu vou contar 3 informações, e vocês me digam quais são as verdadeiras e quais são as falsas. E aí eu vou fazer com vocês aqui. E não me julguem por isso. Primeira informação, eu odeio acordar cedo. Segunda informação, eu choro quando tenho fome. E terceira informação, eu não gosto de ouvir as pessoas. O que é verdade e o que é mentira? As 2 primeiras. Acho que só Acordar cedo. Quem acha que eu não gosto de acordar cedo? Quem acha que eu não gosto de... Aliás, que eu choro quando eu tenho fome? E quem acha que eu não gosto de ouvir as pessoas?
Faz sentido. Essa é a visão, você tem que ouvir, né? Faz sentido. A questão é ter que ouvir ou gostar de ouvir. Também. Eu você não gosta, você é obrigada. Eu que você não gosta, você vai ser obrigada a me ouvir. Na verdade, eu jogo isso na escola e é engraçado porque a mesma reação que a gente teve aqui é que tem lá, tipo, você tem que ouvir as pessoas, você gosta, né, das pessoas. E deixa eu explicar quanto a isso, são 3 verdades. Eu realmente não gosto de acordar cedo. Quem gosta, né, a gente tem que batalhar, então, acordar cedo, né. Choro quando eu tenho fome. Choro, fico mal-humorada. É um processo, né? Eu vou ficando mal-humorada, aí eu vou dando patada, aí minha cara vai fechando. E aí eu já tô aqui, tipo, meu Deus, fome. Mas o Senhor tem trabalhado, até porque agora eu não tenho mais horário de comer. Então não tem que chorar, tem que engolir o choro e cuidar. E a terceira também é uma verdade. E não é que eu não gosto de ouvir as pessoas, né? Hoje, agora, até por conta da gestação, eu me limitei um pouco do trabalho, então eu parei de trabalhar um pouco mais cedo. Mas a minha rotina de trabalho era de praticamente 10 horas. Então, eu chegava às 9 da manhã e eu chegava na minha casa praticamente 9h30, 10 horas da noite. E aí você pensa que, tipo, o dia inteiro você ouviu pessoas com um limite de diferença entre um e outro de 10 minutos. É 10 minutos que você tem que levantar para beber uma água, para escrever alguma coisa, e depois você volta e atende outro paciente. Então, nessa pegada do dia inteiro ouvindo as pessoas, na hora de ir embora, de entrar no Uber, se o Uber fala assim, você trabalha com o quê? Eu não ia falar. Porque é uma oportunidade da pessoa falar, estou precisando de ajuda. E eu não ia conseguir ajudar. Então, quando eu entrava no... Não que era mentira, mas quando eu entrava no Uber, eu já preferia colocar o fone de ouvido, ouvir uma música, olhar para fora, para não dar essa oportunidade de conversa. Porque eu sei que eu não estaria bem para ajudá-lo naquele momento. E se fosse algo muito grave, eu poderia perder aquela pessoa. Ou eu poderia piorar a situação dela. Porque eu não tenho esse autoconhecimento. Então hoje eu já entendo que tem situações que eu não consigo ajudar. E aí eu consigo hoje falar, olha, eu não posso te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Olha, dessa vez eu vou ficar te devendo. Mas sempre com uma vírgula, né? Ó, eu não consigo, mas eu vou te levar em alguém que pode. Eu não consigo, mas eu vou ligar com você. Eu não consigo, mas eu vou estar com você. E aí a gente consegue fazer esse respaldo. Mas eu sou ser humano como vocês. Então tem coisas que a gente às vezes olha para o outro e fala, ah não, ele é pastor, ele segura as pontas. Não, olha quantos suicídios entre pastores a gente já teve. Ah não, ela é líder de jovens. Ela... E eu falo isso por mim. Muitos anos, né? Eu acabei julgando outras pessoas que congregavam comigo porque na hora do apelo elas iam lá receber oração. E aí o Espírito Santo falou para mim, falou assim, olha, elas estão indo lá porque elas precisam de ajuda. Você está sentada. E aí eu falei, é verdade. A gente fica, muitas vezes, nesse receio de pedir ajuda com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. E a gente não pede. Mas nós temos essa mesma ação. Ah, olha lá. Ah, olha o que ele está fazendo. Ah, onde ele está indo. E aí a gente acaba fragilizando tudo. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para que você possa ajudar outra pessoa. Para que você olhe e fale, cara, eu sou péssima, odeio acordar cedo, sou mal-humorada de manhã, então ninguém pode me chamar de manhã porque eu não vou conseguir ajudar. Eu já entendo isso. Então, se alguém me chamar de manhã e fala, você me dá meia hora, eu já entendo isso. Então, o autoconhecimento é isso. É você saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, e se naquele momento você estiver precisando dar um respaldo para alguém, dar o suporte de direcionar. Ó, eu não posso, mas fulano de tal vai te ajudar agora. E esse é o primeiro passo. Dentro desse autoconhecimento, o segundo passo é muito importante, que é o controle de ansiedade. E aí eu não estou falando de ansiedade de crise, mas eu estou falando exatamente quando alguém nos procura. Por exemplo, alguém já procurou você a ponto de você não conseguir ajudar essa pessoa e você ficar naquela, tipo, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso responder, eu preciso... Como é que você lidou com isso? A pessoa foi lá falando, você não acredita, olha isso que está acontecendo. Fiquei sem reação, né? Falei, meu Deus, como que eu vou ajudar essa pessoa que eu não posso nem me ajudar? E como é que resolveu essa situação toda? Você falou alguma coisa para ela? Não? Não, eu não soube nem o que falar. Aí eu falei para ela, amiga, você tem que procurar uma ajuda. O controle de ansiedade, ele é isso, é controlar a nossa própria ansiedade.
né? Porque, às vezes, alguém vem pedir ajuda e parece que a gente é obrigado a falar alguma coisa. A gente é obrigado a dar o suporte, a gente é obrigado a dar ajuda. E não é. É como ela falou, eu não posso nem me ajudar, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Mas é naquele momento, a gente precisa olhar e falar, cara, não dá. Né? Ter essa consciência, tipo assim, eu não consigo, então eu não vou poder. Só que a gente não faz assim. Né? A gente quer responder, a gente quer dar o suporte, a gente quer dar uma resposta, e muitas vezes não precisa. Às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida, e a gente tem que dar uma resposta. Né? E aí eu falo, por exemplo, nós cristãos temos isso. Né? A pessoa está ali, procurou ajuda, ela quer conversar, ela quer falar sobre o que ela está passando, você não sabe o que fazer, fala, vem orar por você. Não que não seja certo, não que isso não vá ter resultado, mas naquele momento ela não queria oração. Naquele momento ela queria ouvir, ser ouvida. Naquele momento ela queria que você direcionasse ela, olha, a gente pode ir em tal lugar. Olha, eu li uma matéria, olha, você já viu o que está falando daquele texto? Olha, talvez se a gente fizer tal coisa. Mas a gente também tem que entender que nem sempre dá. Então, eu preciso entender qual é o meu momento. Se eu já tenho o autoconhecimento de falar, olha, de manhã eu não acordo bem, e a pessoa vem me buscar, esse autoconhecimento que vai falar, olha, agora eu não consigo. Tá? E aí esse autocontrole é nosso. Tipo assim, cara, eu não posso querer correr atrás, eu não posso querer botar a carroça na frente dos bois, eu preciso segurar e esperar que talvez o tempo ajude também. Né? Naquele momento era um momento de crise, passou meia hora, a pessoa já está mais calma e você consegue conversar com ela com mais clareza até. Então, controlar essa ansiedade é um pouco mais difícil para nós do que para outra pessoa. E o acolhimento, né? O terceiro passo é o acolhimento. O acolhimento é extremamente fundamental. E o acolhimento, quando a gente fala acolhimento, dá uma sensação de abraçar, de segurar, de colocar no colo, e é mais ou menos isso. Só que a gente esquece coisas simples, de chamar pelo nome, de falar, senta aqui comigo. Ah, você está precisando de ajuda? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está precisando. E ela vai falar, não, não estou. E você sabe o que ela está precisando. Qual é a sua? Então eu vou ficar aqui junto com você. Isso é acolher a pessoa. É saber que ela não está num momento bom, mas que a gente não precisa forçar. A gente pode ficar ali. A gente pode oferecer essa ajuda sem ser invasivo. Né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem, e aí quando eu estou falando de saúde mental, da pessoa que tem uma dificuldade, uma fragilidade, ela reconhecer essa fragilidade. Então, ela recorre a várias pessoas, a vários tratamentos, a várias situações, para depois entender que a situação dela é emocional, de que ela precisa de ajuda. E aí, quando ela vem até você, muitas vezes é só eu estou aqui, pode falar. E a gente passa desapercebido por essas situações. Às vezes você está congregando com alguém, você tem um vizinho seu, todo dia você passa por aquela pessoa, num dia você passou e você percebeu que ela está mal, mas a nossa correria do dia a dia não permite que a gente pare e fale, oi, tudo bem? Você não está tão bem, mas você quer conversar? A gente não faz, a gente faz no automático. Quantas vezes, né, a gente vai mandar mensagem para alguém, e eu já fiz isso algumas, de mandar mensagem para a pessoa, principalmente no WhatsApp, falar, oi, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu nem dei a oportunidade dela responder se ela está bem ou não. Porque eu não quero escutar, porque eu não quero resolver, porque eu não quero parar aquele momento, eu quero resolver aquilo que eu estou trazendo. E isso é prejudicial. Né? O acolhimento é isso, é quando você para, você olha nos olhos da pessoa e você fala, eu estou aqui para te ajudar. Mesmo que a ajuda seja ficar em silêncio, mesmo que a ajuda seja fazer uma limpeza na casa dela, mesmo que a ajuda seja uma ajuda no sentido de trabalho mesmo, hoje eu vou te ajudar, sem querer nada em troca. Eu passei agora por uma gestação que foi um pouco delicada, até pela idade, né? Fui mãe muito tarde. Mas o que eu mais senti falta foram das pessoas que diziam que era rede de apoio, agora, quando o neném nasceu. Porque ou eu cuido dele, ou eu cuido da casa, ou eu cuido do marido. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, teve uma amiga que percebeu isso, né? Não fui eu que falei exatamente para ela, mas que ela veio e falou, oi, posso fazer uma visita? E eu tipo, meu Deus, estou descabelada, como é que eu vou receber alguém na minha casa? Ah, pode vir. E aí ela veio, ela falou assim, hoje eu não vim olhar para o bebê, e eu não vim olhar para você, hoje eu vim limpar a sua casa. Eu falei, meu Deus, como assim? Ela falou assim, não, eu só vim limpar a sua casa. E aí ela lavou louça, ela limpou o chão, ela trocou o lixo, jogou o lixo fora. E são situações tão pequenas que a gente fala, como é que eu vou ajudar aquela pessoa?
por exemplo, em depressão, porque a pessoa que está em depressão ela não consegue ter esses hábitos que são banais, que são simples do dia a dia, por exemplo, como tomar banho, ela não consegue ter essa força e esse ânimo para fazer isso. Então, quando alguém se sugere, né, essa pessoa se oferece para ir na casa dela e fazer o básico, para ela já é o maior ponto de apoio que ela precisava ter. Então, ela consegue respirar para poder lidar com aquilo que ela está sentindo, porque ela teve esse apoio vindo de fora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês? Cuidado com as perguntas, hein? Empatia. Tia, o que é empatia? Se preocupar. Dá para gerar empatia por todo mundo? Não? Dá para gerar empatia por todo mundo? Qual é o limite da empatia? Alguém sabe? Quem não tem empatia por todo mundo? Olha, a gente acabou de falar de, né? Ninguém quer reconhecer, ó. Eu não tenho empatia por todo mundo. E eu falo isso por causa do autoconhecimento, do limite. Por exemplo, hoje eu trabalho com pessoas, mas eu já fui convidada, por exemplo, para atender um caso que, para mim, era muito limitante. Né? Eu estava como coordenadora de uma casa de passagem em São Vicente, que é onde o Conselho Tutelar leva as crianças antes de levar para o abrigo. Então, elas ficam ali daquele determinado tempo. E aí, uma criança chegou lá, no acolhimento, com a suspeita de que o pai havia abusado dela. Então, eles iam investigar durante todo daquele tempo que a criança ia ficar lá. E aí, falou assim, olha, então o pai vai vir, né, com a mãe, e aí você conversa com eles. E eu falei, eu não consigo. Não dá. Mas você é a profissional. Eu falei assim, sou, mas eu sou ser humano, né, eu tenho os meus limites. E a empatia, quando a gente fala assim, é se colocar no lugar do outro. Mas a gente coloca isso de uma forma positiva, né? Se colocar no lugar do outro, sei o que ele está sentindo. Não, não sabe. Então, você é psicólogo, você não gosta de ouvir as pessoas? Aí, depois que eu respondi, vocês falaram, realmente, né, muito tempo, trabalhando, muito tempo. Só que a gente tem esse clichê de, eu tenho empatia. Não, às vezes a gente não tem. E está tudo bem responder isso, que não tem. Mas, quando a gente está falando de empatia, a gente está falando sobre a dor daquela pessoa. E não tem como eu saber qual é a dor dela se eu não passei por isso. Só que a gente costuma dizer, eu tenho empatia, eu sei que você está passando. Não, você pode imaginar o que ela está passando. Até porque a gente sente de formas diferentes. Né? Eu posso estar andando aqui, bater com a quininha do meu pé na escada, e, para mim, ser uma dor absurda. E, talvez, para vocês, é só uma batida simples. Né? Não dá para a gente saber o que o outro está passando, não dá para a gente saber o que o outro está sentindo. A gente tem que respeitar e se colocar no lugar de, eu não sei, mas eu posso imaginar. Então, ter empatia é fundamental. Então, a pessoa chegou, veio procurar ajuda com você. A empatia é você saber que ela está num momento de crise, no momento em que ela não consegue se enxergar, não consegue ajuda de ninguém. Então, naquele momento, quem está precisando de atenção é ela. Porque, às vezes, entra numa disputa, eu não sei se vocês já conversaram com alguém, que você vai falar assim, hoje estou com uma dor nas costas, e a pessoa fala, hoje eu acordei com uma dor na coluna, mas a minha perna... E você fica uma disputa, quem é que está pior? Isso não é empatia, né? Você falou assim, eu sei que você está passando, menina, estou com uma dor aqui também na lombar. E aí você tirou toda a atenção que era dela para você. Então, a empatia ela é olhar e falar, você agora é o centro das atenções. Da minha atenção, pelo menos, você agora é o centro. Outro passo que também é muito importante é a aceitação. E aí a aceitação vem muito junta com respeito, né? Por exemplo, o que você não aceita de jeito nenhum na sua vida? Do seu ponto de vista. Não, só uma, né? Porque um monte de coisa não dá. Então, eu vou jogar aqui uma polêmica da atualidade. Eu acho que vocês não estão a par disso, né? Talvez escandalizar a igreja. A tal da Luísa Sonza se separou do marido dela, namorado dela, não sei. Do Chico. Do Chico. E aí...
E aí, muitos desses passos que a gente já falou vêm dentro dessa situação. Tem empatia pela Luísa Sonza? Não sei. Ah, mas ela é rica. Ah, mas ela tem dinheiro. Ah, mas ela foi no programa. Ah, mas ela... Não me importa. A situação atual é de que é uma mulher que foi enganada pelo seu parceiro e de que está sofrendo. A aceitação é: eu aceito a traição? Mas a Maíra Cardi aceitou 17 traições do marido dela. 17. A aceitação, ela vai falar de que o problema que ele está me trazendo não me diz respeito de dar a minha opinião. A aceitação é saber de que aquilo que ele me trouxe é a verdade absoluta dele naquele momento. Então, ele pode falar para mim, ó, perdi o emprego, não sei o que fazer, eu tenho que sustentar a minha casa, os meus filhos, a minha mulher, e eu não posso jamais falar, ai, vamos entregar currículo em tal lugar, ai, bola para frente, vai haver outras oportunidades. Não, eu preciso aceitar que aquilo ali é o máximo que ele está sentindo. E quando a gente está falando sobre dor, é exatamente sobre a dor máxima do outro. Então, se ele me falar assim, ó, para mim, o meu limite é acordar e não ter um queijinho para comer no café. E eu vou falar, meu Deus, se você acordar com saúde e vida, já é. Mas, para ele, aquilo é um problema. Eu preciso aceitar a dor do outro. E aí, quando eu falo que vem junto com respeito, é que, no sentido de, por exemplo, Dai, hoje, a gente entende que respeito é quando você aceita o outro como ele é, as escolhas que ele fez, mas isso muitas vezes vem contra aquilo que a gente acredita. Você, cristã, se de repente alguém de uma outra religião vem pedir ajuda para você, como é que você reage? Vou ajudar da mesma forma. Por quê? Porque religião é religião. Não é porque ela é de uma religião diferente que eu não posso ajudar ela. Muitas pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem a matriz africana como uma das religiões de grande proporção, né? Eles não pedem ajuda e nem a gente, muitas vezes, se envolve com eles, com medo de fragilizar o nosso Deus e falar... E aí, uma vez, eu escutei um testemunho, que era mais uma história, né? Que aí falava que um casal estava passando por dificuldades e tal, e aí que a mulher orou para que o Senhor mandasse a provisão. E aí a vizinha era macumbeira, né? E aí ela falou, tá orando para Deus, então vou mostrar que o Deus dela não existe. Foi lá e levou a cesta básica. Bateu na porta, falou, oi, ó, teu Deus não resolveu não, tá? Mas o Deus que eu acredito mandou trazer aqui uma cesta básica. E aí, diz que ela, naquele momento, ela ajoelhou e falou, Deus, obrigada, porque é quando o Senhor manda, até o diabo obedece. E é esse sentido, né? Tipo assim, independente de como vai vir a situação, de como vai vir a resposta, de como vai vir o apoio, o respaldo, a ajuda financeira, física, enfim, emocional, nós precisamos entender que todos passam pelas mesmas situações, né? Eu acredito em crenças diferentes de outras pessoas, mas isso não me limita de poder ajudá-la. Então, hoje, se eu sei que alguém está passando por uma necessidade que eu posso colaborar, por que é que eu vou olhar para ela e falar, mas ela não é da mesma igreja que eu, o pastor dela que ajude ela? Mas por que eu vou ter que fazer isso para fulano? Fulano já tem, sei lá, a célula dela. Então, a gente acaba se limitando e a gente precisa entender que não existe isso, né? E quando a gente coloca o respeito como base, eu estou olhando para ela como uma pessoa e ela precisa de ajuda. Até porque, quando eu precisar, eu vou precisar também que as pessoas me olhem e esqueçam que eu sou psicóloga. Até porque, gente, também tenho problemas. E aí, eu me coloco hoje na profissão como os pastores, né? Eu sempre falei isso, que a relação dos pastores com a igreja é uma relação de paternidade, que é uma relação onde os pastores acolhem a igreja, as ovelhas, e cuidam, então, nas casas, fazem visitas, apoio, tem ali o ensino, o acolhimento. Mas, quando os pastores estão passando por algum tipo de fragilidade, parece que a igreja não consegue entender que eles também são seres humanos, que eles também precisam de ajuda, que muitas vezes a gente vai conseguir resolver. Mas, pastor, eu estou junto com você.
ó, pastor, eu estou vendo que a igreja não está muito bem hoje, né? Mas ó, eu trouxe aqui a minha oferta, ó, eu trouxe aqui uma cesta básica, ó, eu trouxe aqui... Deixar mesmo o Espírito Santo levar vocês, né? E a gente não tem isso, a gente olha como se os pastores fossem seres iluminados. Você olha para mim e fala, não, ela é psicóloga, ela não tem nenhum problema. Pelo status. Então, quando a gente fala de respeito, a gente fala sobre isso. Rasgar tudo aquilo que a gente tem, né, de crítica, de julgamento, e olhar para aquela pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda. E eu estou ali disponível para fazer isso. Outro passinho muito importante é o respeitar o silêncio. E esse é o mais difícil de todos. Porque quem consegue fechar a boca sabendo que a pessoa precisa de ajuda? Não. Eu costumo dizer que o respeitar o silêncio, ele é como se a gente estivesse indo num velório. A gente tem a necessidade de falar alguma coisa, mas não tem o que você falar. Alguém morreu, e você fala, olha, nesse momento eu não tenho nem o que falar. Não precisava nem ter falado isso. Às vezes, um apoio, é um abraço, é só estar ali. Olha, eu sei que você não está querendo falar nada agora, não quer conversar com ninguém, mas, se você quiser, você sabe onde me encontrar. Eu vou deixar meu telefone disponível para você, me ligar a hora que você quiser. Ó, se você precisar de ajuda, vai na minha casa, toma um café comigo. Posso vir aqui? Posso tomar um café com você? E isso não acontece, porque nós temos aquela necessidade de dar uma resposta. Quando a gente vai num velório, e aí eu não sei agir, por isso que eu quase nunca vou em velório, então, quando eu vou em velório, eu fico do lado de fora com os familiares, porque você entra, está lá o filho da pessoa que morreu, você fala, oi, tudo bem? Não está bem. Você não tem como agir. Aí você fala, difícil, né? Não tenho o que falar. Então, muitas vezes, não precisa falar nada. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente tenta argumentar, quando a gente tenta encher o espaço, a gente acaba errando por excesso. Então, é mais fácil que você só esteja presente, que você só esteja, que você se ofereça como ajuda, do que você, de fato, falar alguma coisa que pode ser que piore ainda mais. Então, e aí, eu vejo os adolescentes aqui, e é mais difícil ainda para o pai que tem filho adolescente, porque você sabe que ele está estranho, e ele não quer falar, e aí algumas pessoas falam, mas é da idade dele, ele vai ficar isolado mesmo. Mas isso não te impede, como pai, como mãe, de falar, olha, eu estou aqui, olha. E aí o hábito do diálogo, né, da escuta, ele é um hábito que tem que ser tido ao longo dos anos. Porque muitos pais me procuram hoje e falam assim, olha, eu não consigo conversar com meu filho de 16 anos, ele não quer me escutar. E eu falo, vocês conversam desde quando? Não, a gente não conversa. Não dá para hoje eu olhar e falar, eu sei que está acontecendo alguma coisa, me fala. Ele não vai falar, ele não tem essa confiança em você. Então, você precisa, primeiro, alimentar essa confiança para poder conversar com essa pessoa, com o filho, com o adolescente que seja, para que ele possa te contar as coisas. E respeitar, ó, quero ficar sozinho. Você vai ficar sozinho, mas eu estou aqui. Você pode ficar no quarto, se você achar que é desrespeitoso, você fica na sala, mas o tempo todo você fala, filho, quando você quiser conversar, eu estou disponível. Olha, quando você quiser falar, eu estou aqui. Olha, sabe que você pode confiar na gente. E é isso, e esperar, porque, às vezes, está processando ainda o que está sentindo, e aí não consegue falar, então não seja invasivo nesse momento. E aí a gente fala sobre confiança, e honrar a confiança é essencial. Hoje, se eu perguntar para você, você confia nas pessoas? Por conta dessa relação? Não, não confio em todas. Hoje eu aprendi o limite. Em quem eu posso, sim, confiar, em quem eu não posso. Eu aprendi a observar mais e falar menos. Então, hoje eu observo, eu vejo a situação e consigo contornar. Não, eu sei que para essa pessoa eu não posso contar tudo. Né? Mas eu tenho a minha rede de confiança. Que bom. Porque algumas pessoas, elas são traídas, e aí, independente do relacionamento, se é o relacionamento conjugal ou se é, de repente, amizade, e elas preferem se afastar das pessoas e não confiar mais. Então, olha, eu fui traída nessa amizade, eu não quero confiar mais em amigo nenhum, amigo não existe. E aí a gente precisa quebrar isso.
E honrar a confiança das pessoas, assim como as pessoas honram a nossa confiança também. E entender que o ser humano é falho. Ele vai ter as suas falhas, os seus erros, mas eu também tenho. Então, a partir do momento que eu olho para uma fragilidade do outro e falo, isso aqui eu não quero para mim nunca mais, eu estou dando... aliás, eu estou anulando a oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas, de conhecer pessoas que podem ser grandes amigos, que podem guardar grandes segredos, que podem me ajudar no momento de fragilidade que eu precisar, porque eu abri mão, de repente, de uma situação que foi negligência comigo. E aí, quando a gente está falando sobre confiança, a gente também está trazendo a questão de crer que o ser humano ele pode melhorar, sabe? Ó, hoje, aquela pessoa ela falhou comigo, mas eu posso dar um voto de confiança se eu quiser. Mas, como a Suelen colocou, existem vários graus de amizade. E isso é algo que a gente precisa entender, que você pode ter 5 amigos, mas você sabe exatamente, e tem que saber exatamente, que um amigo é aquele amigo que você pode contar para tudo, que um amigo é aquele que você pode ligar de madrugada, que um amigo é aquele que você só vai rir na internet, que um amigo é aquele que só vai te acompanhar nos lugares. O nosso grande erro é querer que todos esses amigos estejam dentro de uma pessoa só. E a gente não tem como mensurar isso. A gente não tem como controlar o outro e as suas ações. Então, é muito importante que a gente entenda que o outro pode melhorar, e a gente precisa acreditar nisso, de que hoje ele não foi uma boa pessoa para mim, mas que ele pode ser uma boa pessoa para outras pessoas, ou então uma outra oportunidade comigo também. E aí, tem uma frase que eu acho muito bacana, que diz assim, às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, não julgue, não subestime e não analise, que apenas ouça o que temos a dizer e também que, muitas vezes, não conseguimos dizer. Tem coisas que a gente consegue expressar e tem coisas que a gente não consegue. Aquilo que a gente não consegue precisa ser nítido para as outras pessoas. Eu preciso chegar hoje na igreja e perceber que a Suelen não está bem. Porque eu caminho com ela todos os dias. Então, se eu não conseguir olhar no olho dela e falar, hoje não foi um bom dia para ela, que tipo de amigo eu estou sendo? Que tipo de pessoa acolhedora eu estou sendo? Não dá. Eu preciso olhar hoje para alguém que caminha do meu lado e falar, você está precisando de ajuda, você está precisando de um abraço. Eu preciso enxergar isso. O nosso grande erro é querer passar pelas pessoas no automático. Passar pelas pessoas como se amanhã tivesse a oportunidade de fazer melhor, de reconhecer, de acertar. E a gente não tem esse tempo, a gente não tem esse time, a gente não sabe se amanhã vai ter essa oportunidade de novo. Tanto para a pessoa, quanto para mim também. A gente percebe que as pessoas vão e vêm, e a gente tem visto quantas pessoas têm morrido, e a gente fala, caramba, morreu. Algumas tiram a própria vida, outras são tiradas da sua própria vida, né, a sua vida, mas a gente sabe que talvez a gente tenha passado por uma dessas pessoas e perdeu aquela oportunidade. Então, cada vez que você tiver a oportunidade de dar uma boa palavra, de dar um incentivo, de acolher, faça isso, né? Ah, mas ela não está precisando de nada. Mas quem não gosta de um elogio, né? Quem não gosta de saber quais são suas qualidades? Quem não gosta de saber aquilo que tem de bom? Todo mundo, né? Eu acredito que com as boas palavras a gente vai fortalecendo esses vínculos. Tem um exercício que eu gosto de fazer, que é do autoconhecimento, né? E aí eu queria 4 pessoas. Ó, eu vou falar no ouvido delas. Ou expressão facial. Nem um gemidinho não pode. Calma aí, não faz ainda. Todo mundo já sabe fazer? Se não sabe fazer, também vai ter que tentar fazer, né? Ó, já está aqui, a atriz já está... Já acabou aqui, ó. Vamos lá, Suelen. Valendo, Suelen.
ou uma emoção? Pensativa? Não. O que você acha? Triste? Não. Solitária? Solidão. Mas essa solidão também é... Eu ia falar, tô aqui esperando o meu almoço. Pô, vem cá, Dai. Já tá fazendo? Não, né? Calma. Vamos lá. Vai, valendo. Calma, está valendo? Calma. Pode. Tá valendo? Não, tá valendo. Ih, a Sara, hein? Eita! Evelyn. Nem respirou ainda. Nem respirou ainda. Valendo. Nossa! Que isso, hein? Vai, tia. Mais uma tentativa? Ixi, tá tão difícil assim? Meu Deus. Uma tentativa, hein, Marcela? É isso. Corajosa. É isso. Olha aí, já vai fazer, já. Já tá valendo? Frustrada. Que isso, gente! Palmas para as nossas atrizes. Meninas, vocês acharam mais fácil expressar ou se tivesse no lugar deles de adivinhar? O que é mais fácil? É mais fácil se expressar. Por quê? Porque a pessoa que está vendo não sabe o que você está sentindo. Ela vai tentar adivinhar algo. E você ali, você está tentando mostrar, né, com gestos, de repente, a maneira que você está, mas eles não... Qual? Você está mesmo, André, que foi? Não. Porque algumas palavras aqui, ó, foi aqui, ó, rapidinho. Qual foi a pior palavra para vocês aqui? Pode ser entre vocês, não necessariamente a que você pegou. Ansiedade, frustração, pânico. É o quê? O que vocês acham que foi mais difícil? Por quê? Eu acho que é a solidão. Desespero mesmo, Eu acho que fazendo as coisas como que é a esmo, ela deixa sinais, né? Isso. Começa no desespero, agride, é agressiva, os outros falam e trata mal, então eu acho que a pessoa em pânico, todo mundo vai perceber que ela está em pânico. Com ansiedade também, né? Que uma das mais tipo, roer a unha. Mas a real é que a gente só consegue decifrar o que o outro está passando quando a gente já passou. Então, muitas das respostas que vieram rápido são de situações que já foram vivenciadas. Então, sabe. Marcela falou, roer unha. Só que existem sentimentos e emoções que a gente não lida com eles porque a gente não tem o hábito. A gente prefere colocar de lado, como a frustração. Difícil alguém expressar frustração. Saudade. Se eu falo saudade aqui, já era. Como é que vocês iam expressar saudade? Choro. Que ainda assim eu ia poder falar, é dor. Não necessariamente tristeza. Mas o saudoso também fica cabisbaixo, né? Eu não sei. Eu estou jogando aqui para vocês, mas eu não sei falar saudade. Falar, ai, saudade. Não sei. Mas, obrigada, meninas. Vocês podem voltar. É mais para que a gente entenda... Forte. É mais para que a gente entenda mesmo que a gente nunca vai conseguir definir o que o outro está sentindo. Então, a gente vai olhar triste e falar, ai, aconteceu alguma coisa com ela. Às vezes, não. Às vezes, ela está ali chorando com fome.
Eu. Ou, às vezes, a pessoa vai estar ali com raiva de alguma coisa e a gente vai tentar entender e falar, ai, ó lá, ó, brigou com os filhos, perdeu alguma coisa. Não, às vezes é um problema pessoal, mas como ela não falou, a gente tenta adivinhar essa situação. Então, tentem julgar menos, criticar menos e acolher mais. Em vez de você falar, estou vendo que você está triste, né? É o teu filho de novo, né? Não. O que aconteceu? Estou vendo que você está triste. Sempre deixa que a outra pessoa fale antes de você julgar o que de fato aconteceu. A maioria das perguntas que estão aqui é com relação à ansiedade. Então, não sei se a gente faz um apanhado, se a gente lê especificamente. Vou deixar na tua mão aí. Vamos ler especificamente. Tá. Pode começar? Pode. Ansiedade e medo estão sempre associados? Eu costumo dizer que o medo ele já é o pior dos sentimentos, né? Porque ele é algo que você vai sentir, você vai gerar ansiedade por algo que às vezes nem vai acontecer. Então você vai ter um tempo perdido. E aí, com relação ao medo, o medo nem sempre traz ansiedade, mas a ansiedade sempre traz o medo, né? Então, numa situação específica, que é o do medo, ele não carrega ansiedade, mas a ansiedade ela carrega esse sentimento de medo. Então, em algumas situações, você vai sentir como se você fosse perseguida, como se as pessoas estivessem ali atrás de você, e isso te causa um medo que é irracional para as pessoas. Então, nem sempre eles vão estar associados. Ficar irritada por nada sem nem ter um motivo. Acho que é normal. Então, depende muito do contexto da pessoa, né? Se eu vivo numa casa onde a casa é uma casa barulhenta, onde as pessoas gritam, onde as pessoas se estressam, me estressam, consequentemente, eu vou ter uma vida mais irritada. Eu vou ter uma vida com menos paciência, eu vou ter uma vida que eu não vou ter tantos... eu não vou conseguir me segurar em algumas situações, mas não é normal que você fique irritada por nada, né? Sempre tem um motivo. Pode ser que o motivo não seja aparente naquele momento, mas alguma coisa te levou a que você ficasse irritada, ou então para que você não tolerasse, né, mais nenhuma situação que seja corriqueira do dia a dia. Se alguém estiver te irritando e você estiver com falta de ar e ficar agoniada, é sintomas de ansiedade? Então, eu não costumo falar o que é e o que não é, porque tanto a ansiedade quanto a depressão e essas patologias que a gente escuta no dia a dia têm muitos sintomas, e alguns se misturam. É como se a gente fosse no médico hoje levar o bebê que está com diarreia e o médico fala, é virose. Só que ele não te falou o que é, porque é uma gama de situações que fazem com que ele fique assim. Então, não tem como olhar e falar, isso aqui é ansiedade, isso aqui não é. Para a irritabilidade, a gente não coloca aí como é que fala depois? Da falta de ar, né? Alguns casos de ansiedade trazem a falta de ar, e alguns casos não. Eu vi que tem outra pergunta aí, falando sobre ansiedade, qual é a diferença, algo assim do tipo. E aí a gente tem 2 tipos de ansiedade, que é a natural, que é aquela, por exemplo, num dia anterior a uma situação que vai acontecer, a gente está ali ansioso, a gente não consegue dormir direito, não consegue comer. Ok, é a ansiedade natural do corpo. É uma resposta do nosso organismo para algo que vai acontecer e que a gente criou expectativas quanto a isso. O que foge do normal é quando isso traz alguns sintomas que te impedem. Por exemplo, uma coisa é você não conseguir dormir um dia antes da prova. Outra coisa é, mesmo depois da prova, você continuar tendo noites mal dormidas. Uma coisa é você não conseguir comer porque você tem uma entrevista de emprego. Outra coisa é você voltar da entrevista de emprego e também não sentir fome. Então, quando a ansiedade ela começa a te dar algumas reações, né, fisiológicas que te limitam. Então, eu não fiz isso porque eu tive medo. Eu não fiz isso porque eu tinha ansiedade. Eu não consegui fazer tal coisa porque eu me senti limitada. Esse tipo de ansiedade é uma ansiedade que a gente chama de generalizada. Então, essa ansiedade vai te trazer outras limitações, independente de ser algo banal ou não. Então vou passar essa, porque é exatamente tá. o que eu vou te falar.
A maioria das patologias que a gente escuta hoje trazem essa ansiedade, né? Então, os transtornos obsessivos compulsivos, que é aquela coisa que a gente chama de TOC, né? Que é fazer repetidamente alguma situação, alguma coisa, alguma ação. Então, ela é carregada de ansiedade, que é aquela ansiedade que limita a gente mesmo, que impede a gente de fazer algumas coisas, ou por medo, ou porque você precisa fazer algo, né, simultaneamente. Depressão também, algumas vezes, causa ansiedade, porque você tem medo daquilo que vai acontecer. Então, você acaba se privando de muitas coisas por conta daquilo que ainda vai surgir. Como lidar com a ansiedade? Eu costumo dizer que é um exercício constante, né? Você pode ter um exercício que você faça no momento da crise, mas você vai precisar perceber quando é que ela vem, quando é que ela acontece, o que te traz um gatilho ou não, para que você haja em cima dela. Então, hoje eu sei que, por um trauma de infância, eu, sei lá, não posso andar de ônibus. Se eu vou num lugar onde eu sei que tem um ponto de ônibus, eu já sei que aquele lugar vai ser um gatilho para mim. Eu estou dando um exemplo banal aqui, mas a gente sabe que tem outras situações que causam gatilhos muito mais sérios e que a gente precisa agir com mais ser mais enfático nessas ações, né? O que fazer quando você já sabe os gatilhos, porém não consegue deixar de pensar ou sentir? É aquilo que eu falei do exercício. Hoje tem um exercício que é muito legal de fazer, ele é simples e dá para você fazer no cotidiano, que ele chama Acalme-se. E aí, cada uma das letras do Acalme-se vai ser uma atitude ou uma ação que você vai tomar para ir relaxando aos poucos, né? Então, lidar com a sua ansiedade, respeitar aquele momento, procurar alguma coisa para você fazer para se distrair, enfim. Eu posso até deixar depois para vocês, eu tenho esse em PDF no celular, para disponibilizar, que é um exercício fácil de fazer e que dá para fazer sempre. Então, você não precisa fazer quando você está com crise de ansiedade. Você só faz aquilo constantemente para que você tenha autodomínio, para que você consiga controlar aquilo que você está sentindo. Porque a ansiedade ela só vai minimizar quando você tiver o controle dela. Cada vez que a ansiedade vier, que você perceber os gatilhos e que você se entregar para ela, aquilo vai virar uma bola de neve, podendo causar até algo pior. Muitas pessoas passam da crise de ansiedade, que poderia ser controlada facilmente, para uma crise generalizada, causando até pânico, porque não tiveram controle sobre si, sobre as suas emoções. A comparação, você acha que tem dado mais gatilhos para a ansiedade? Acho que não só para a ansiedade, né? Para tudo. Quando você acaba se comparando com o outro, você está se colocando num lugar que não é seu. Uma pessoa tímida tem mais probabilidade de ter ansiedade do que uma pessoa extrovertida? Ansiedade não significa sorrir ou deixar de sorrir, né? A ansiedade ela é quando você ultrapassa o seu limite de autocontrole. Então, cada vez que você não conseguir se controlar, a ansiedade vai vir. E aí, se você não consegue controlar a ansiedade naquele momento que você está vivenciando a situação que é específica, pode ser com que ela piore, pode ser com que ela vá para caminhos que a gente não está esperando. Quando você é tímida, nem sempre você pode colocar uma máscara e seguir. A gente sabe que tem muitas pessoas que hoje trabalham com comunicação, que trabalham na televisão, com jornalismo, e estão extremamente tímidas. E isso não quer dizer de ansiedade. Mas alguém que é tímido pode ter que tem algumas limitações. De repente, o pastor mandar abrir o culto, vai ser muito mais difícil. Mas nada que não seja trabalhado. Para sempre, vou carregar isso. Então, no final, vou deixar bem claro isso, gente. A gente está falando aqui tudo isso para vocês entenderem que vocês podem passar pela ansiedade, mas vocês não podem permanecer nela. Como eles tiveram as crises deles e permaneceram. Hoje em dia trabalham, faz as coisas que tem dele e vivem uma vida normal, porque são casos. Infelizmente, tem casos na nossa vida que a gente vai estar nesse estágio que você acha que você não vai sair mais dali. Então, a gente está falando isso justamente para isso, para vocês entenderem. Não pode
Então, a coisa que você falou, às vezes você não precisa falar nada. Às vezes você só precisa tirar a pessoa daquele ambiente e levar ela para ver algo diferente, tipo, eu sair dali mais tranquila. É por isso que eu falo que o autoconhecimento é fundamental. O banho é essencial para começar a acalmar. E quem está em volta já sabe como agir. Então, assim, eu posso não estar bem naquele momento, mas você vai saber como agir comigo. Não precisou falar nada. Só vamos sair daqui, vamos distrair, vamos ver outras coisas, outras pessoas, conversar. É isso, sabe? E eu acho que é por isso que o testemunho é tão importante. Porque quem está ouvindo olha e fala, poxa, então dá. Né? Eu não vou deixar de ser crente, eu não vou deixar de crer em Deus, a minha fé não vai diminuir se eu estiver passando por um problema como esse. É.